a situação vai ficar ainda mais tensa aí para o ministro Alexandre de Moraes. Sim, meus amigos. Até agora, a embaixadora da Espanha não respondeu, né, podemos dizer, ao documento, ao ofício, por aí, o mandato que ele colocou para ela, né, determinando que o Oswaldo Eustáquio seja trazido de volta ao Brasil para ele conceder, né, a extradição do sujeito que foi pego aqui com várias malas com droga. A embaixadora não está, dessa vez, o ministro Alexandre de Moraes encontrou alguém que não vai atender às suas solicitações. Por quê? A embaixadora, ela é inimputável, né? Ela não responde por crimes mesmo ela estando aqui. E nesse caso não tem crime algum. Não é a Espanha que está cometendo barbaridades. A Globo não está tendo como proteger, né, através do seu veículo de comunicação, né, o ministro Alexandre de Moraes dessa vez, porque a coisa tomou uma dimensão internacional. Carmen Lúcia, vindo agora no final de semana falando que precisa imediatamente regular redes sociais, porque a coisa toma uma proporção que escapa por entre as mãos deles. Vamos mostrar tudo aqui para vocês, o vídeo tá espetacular, com muita informação nessa Páscoa. Olha, tanto Inácio quanto o próprio ministro, eles erraram a mão dessa vez. Inácio necessitava de trazer aquela criminosa para cá. Agora o ministro, ele foi querer comprar uma treta com a Espanha e já é o segundo país que ele arruma confusão. Vou mostrar tudo aqui para vocês. Olha só. Ainda que cometa crime grave, que não é o caso, embaixador não pode ser processado ou julgado pelo estado onde atua. Por isso, se quiser, a embaixadora da Espanha em Brasília, Mar Fernandes Palacios, pode ignorar a intimação do ministro, Alexandre de Moraes, para ter que explicar em 5 dias, aquelas famosas 48 horas, 72 horas, né, que eles sempre deram, a decisão da justiça soberana do seu país, que negou a extradição do jornalista exilado Oswaldo Eustáquio. O corpo diplomático é protegido pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas desde 1961. É a matéria aqui do Diário do Poder. E até agora, a embaixadora não respondeu a essa solicitação do Moraes. Essa convenção, na qual o Brasil é signatário, dá imunidade absoluta a embaixadores e Moraes não pode fazer nada contra a embaixadora. Ainda que cometa um crime grave, embaixador não pode ser processado, muito menos julgado. Essa é a situação. A Espanha, desta vez, né, não vai ceder às vontades do ministro, igual muitas outras personalidades foram obrigadas no passado a ceder. Risco de prisão, risco de diversas barbaridades, como, por exemplo, o Elon Musk foi obrigado a ceder, porque senão o X não estaria funcionando aqui no Brasil. Ele explicou naquele momento lá que a plataforma estava sendo censurada, que eles não podem ficar muito tempo sem ela estar no ar, por exemplo, que corre-se o risco, né, dos algoritmos, tal, dá um problema danado. Porque isso é um outro caso que vai complicar, não tem como. Tirou dinheiro de uma empresa por causa de multa de outra, um CNPJ diferente, tal. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando aqui, esse sujeito é o tal do búlgaro, que foi preso aqui no Brasil. Agora, veículos de comunicação entraram em alerta. Peraí, então ele quer que um exilado, né, com opiniões políticas seja extraditado e ele faz uma chantagem com um sujeito que estava carregando entorpecentes. Gergiev Vasilev, que em outubro de 2022, de acordo com a Interpol, transportou, a Malu falava, 52 quilos de cocaína por Barcelona em malas que deveriam ser entregues a um comparsa. Esse parceiro acabou detido depois de receber a droga. Já Vasilev ficou foragido até ser preso pela Polícia Federal em Mato Grosso do Sul em fevereiro desse ano. Ele foi detido ao atravessar a fronteira entre o Brasil e o Paraguai e ingressar em território brasileiro. Na decisão que barrou a extradição para a Espanha,
Moraes também converteu a prisão preventiva dele em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Para vocês terem uma ideia, só dando um adendo aqui, esse caso caiu nas mãos do ministro Alexandre de Moraes quando, né, a situação de Oswaldo Eustáquio já estava em análise, eles já tinham pedido a extradição, a Espanha já tinha negado, né, já faz um bom tempo. Aí, misteriosamente, esse caso acabou chegando nas mãos do ministro, naqueles sorteios que eles fazem lá, e sempre acaba nas mãos, né? A gente observa. A Folha de São Paulo, esses dias, tentou, através de pedidos aí ao próprio Barroso, investigar. Eles trouxeram, inclusive, especialistas para ver como funcionava, se estava tudo certinho e tal. Barroso, num primeiro momento, autorizou, depois ele falou, opa, peraí, não pode, deixa quieto isso, não podemos dar o que vocês querem no momento. Tudo isso aconteceu. Bom, o amparo legal é o quê, né? Como eu dizia para vocês, o tratado de extradição foi firmado entre os dois países, Brasil e Espanha, e assinado em fevereiro de 1988 e promulgado por meio de um decreto lá em junho de 90. O tratado diz que os países são obrigados reciprocamente a entregar as pessoas que respondam a um processo penal, tá? Ou que tenham sido condenadas pela justiça de um dos dois estados e que estão no território do outro, tá? Bom, aí o documento detalha quais os casos que a extradição pode acontecer, por exemplo, crimes em que a legislação dos dois países impõe a pena de privação de liberdade maior do que 1 ano, que seria o tráfico de drogas, né? O texto diz ainda que essa extradição for para uma execução de uma condenação, o período ainda não cumprido deve ser superior a 1 ano. Só que o detalhe que ela está tentando explicar é o seguinte, eles enrolam. Por exemplo, se o Oswaldo Eustáquio fosse pego com o mesmo crime desse sujeito, aí poderia haver extradição. Só que o crime de Oswaldo Eustáquio não é crime, é ter uma opinião política. Você pode concordar ou discordar do Oswaldo Eustáquio, isso é fato, mas não é crime. Eles tentam imputar crime de golpe e tal. Automaticamente, ainda mostra que eles estão acusando o Oswaldo Eustáquio de golpe de Estado. Se fosse realmente isso aí que eles estão falando, a Espanha poderia extraditar. Mas não é o que eles entenderam lá. Vamos lembrar que o Oswaldo Eustáquio não está com uma condição financeira boa. Portanto, ele não tem condição de contratar os melhores advogados aí para poder resolver esse caso. Mas se mostraram extremamente competentes. Não são, acredito que não sejam advogados midiáticos lá na Espanha, né? Porque quanto mais famoso é o advogado, mais ele vai cobrar, pela fama também, de, né, conseguir vencer em vários processos. E ele conseguiu mostrar para a justiça espanhola que não é crime o que eles estão acusando ele lá. Isso é um fato. A Globo, gente, está tentando de todas as formas ali, né, em banho-maria, tentar defender, mas ao mesmo tempo mostrar a verdade, isso vai ser impossível. Olha o que o Merval Pereira fala aqui, ó. Acho inacreditável que um búlgaro que foi apanhado com 52 malas de cocaína seja liberado porque Alexandre de Moraes quer trazer de volta um bolsonarista que está lá na Espanha fazendo campanha. Olha aí. É um absurdo, uma troca sem sentido nenhum. E o fato da Espanha ter dito que lá esses crimes não são crimes também é um sinal de alerta. Olha lá, eles bate e assopra. Não estamos sendo exagerados demais nesse combate ao uso das redes sociais no sentido político? A gente não está misturando liberdade de expressão com crime? A gente precisa pensar um pouco nisso, diz Merval Pereira, que faz parte da Academia Brasileira de Letras, tá? Sobre a decisão do ministro do STF de negar a extradição à Espanha, que se recusou a enviar o blogueiro Oswaldo Eustáquio, investigado no Brasil por crimes contra a democracia. Uma coisa é fato, ele não é só blogueiro, Merval, ele é jornalista igual a você. Pelo menos ele tem um diploma. O pedaço de papel que ele tem não é nem um pouco diferente do pedaço de papel que o Merval tem. O desespero tá tão grande, gente, que a Carmen Lúcia,
Olha o absurdo nesse final de semana. Ministra defende a regulamentação das redes imediatamente. Potencializa danos causados por crimes. A regulamentação das mídias é prioritária, urgente e há de ser coerente com o quadro de proteção da honra e da dignidade das pessoas. Não é a regulamentação que precisa ser imediatamente regulada, ministra. É todo o sistema que tem que ser regulado. Não tem mais condição. A sociedade brasileira não aceita mais os absurdos que nós estamos enxergando. Gente, é nítido. É nítido. O povo acordou. E a maioria sempre foi de direita, conservadores. A diferença da direita e da esquerda é assim. A direita vai lá, planta uma flor, nasce ali, tal, rega, germina, deixa bonitinho, nasce várias flores. E ele fica cuidando, né? A esquerda vai lá e planta a mesma flor. Nasce a flor bonita, tal. Eles vão lá, corta e fica ali admirando a flor, né? Olha que linda flor ali e tal. Aí essa flor vai morrer, ele cortou a flor. Logo, ele não tem mais flores, entendeu? Aí ele chega na direita e fala assim, ó, me dá uma flor sua. Aí a direita, assim, ó, dou R$5 a flor. Aí esse cara já começa de fascista, nazista, todas aquelas coisas que a gente fala sempre aqui. Eles foram acostumados a ter que sobreviver com o fruto do nosso trabalho. E as pessoas não aceitam mais. Antigamente, isso acontecia porque não tinha redes sociais. Então você não expunha a hipocrisia, a barbaridade desse povo. Agora, ministra, vamos regular as redes sociais. Vamos lembrar que anos atrás, gente, todos eles condenaram de forma veemente a corrupção toda que estava sendo causada no Brasil e muitos deles, inclusive Fachin, condenaram o Lula para prisão. Eles foram também os juízes que botou o Lula na cadeia. Mas Bolsonaro, eles não imaginavam que entraria no meio do caminho um Bolsonaro que ia mudar a política de uma vez aqui no Brasil. O único entendimento, então, prevalente. Não verifico ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato apontado como coator, e meu voto é no sentido de denegar a ordem. Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso votaram na sequência a favor da prisão de Lula. Como poder... Aí, ó, Alexandre de Moraes, Barroso, Fachin. O que a gente está assistindo aqui no Brasil é um escárnio. Você viu essa aqui? Traficantes cortaram a água de 2.000 pessoas no Rio de Janeiro. E estão cobrando resgate agora. E como a polícia não pode entrar no local, eles fazem o que querem com o povo. E agora vai ter um show da Lady Gaga, daqui do final, começo do mês agora, vai ter um show da Lady Gaga, ao custo de R$15 milhões. E o povo sem água, sem estrutura, sem segurança, sem nada. Mas a questão para eles é punir bolsonaristas, golpistas na visão deles, e Bolsonaro. É o fato. E o povo está farto de tudo isso. Peço para vocês compartilharem esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like, se inscreva no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!